Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o nosso Deus nos concede para estarmos aqui, dando sequência ao nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, também pela pessoa do nosso pastor Léo Celino, do nosso superintendente de escola bíblica, o irmão Franciel, né? Agradecemos por essa liberdade que ele nos concede. E, sem perda de tempo, meus irmãos, na graça divina, como os irmãos sabem, nós estamos estudando esse trimestre o livro do Salmo, né? Livro do Salmo, ou seja, o teor devocional que a palavra de Deus ela nos transmite por intermédio desse livro, desse escrito poético, né? Pois o saltério ele apresenta para nós inúmeras profecias que se contextualizam no Novo Testamento. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que foi o idealizador dessas 13 lições, né? O pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, né? Onde ele propõe para nós esses 13 assuntos relacionados no livro do Salmo, né? E em particular, no dia de hoje, nós estamos aqui com a lição de número 4, que diz assim, meus irmãos: buscando conhecer os caminhos do Senhor. Vou repetir para os irmãos: buscando conhecer os caminhos do Senhor. A verdade aplicada me chamou muita atenção. Por quê, meus irmãos? Porque fala da espiritualidade. Ele diz aqui que para nós crescermos espiritualmente, é preciso aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos, né? Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, de início nos faz lembrarmos do ensinamento do Senhor Jesus, né? Ali no Evangelho, em particular no relato de Mateus, no capítulo de número 4, quando ele disse, né, que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso aposento, fechar a porta do nosso quarto e orarmos ao Pai que está em secreto. E o Pai que vê em secreto nos recompensará publicamente. Então, olhando aqui essa proposta do nosso pastor, nós entendemos, irmãos, que a vida cristã ela deve ser vivida de forma autêntica e verdadeira, não é isso? Por quê, meus irmãos? O cristão ele tem que ter essa consciência, ele tem que partir desse princípio de relacionamento com Deus, tá? Ou seja, o cristão que não ora, ele simplesmente permanece no campo retórico, ele deixa a ação de lado, quer dizer, fica sem nexo. As suas palavras elas se tornam superficiais, inapropriadas. Agora, para fortalecer e manter esse vínculo, nós entendemos que a nossa espiritualidade ela deve ter como base esse princípio, a oração, que é o nosso primeiro serviço que nós devemos oferecer a Deus. E quando assim fazemos, as coisas começam a acontecer de uma forma espiritual e misteriosa. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos aqui alguns objetivos, como é do nosso costume, os nossos assuntos, eles aparecem sempre para nós, são propostos para nós sempre em 3 objetivos. O primeiro objetivo, compreender os anseios de Davi. Segundo objetivo, apresentar as características do caminho do Senhor. Eu acredito que essa é a principal. E o terceiro e último objetivo, destacar o valor de seguir os caminhos do cristão. O texto de base aqui, meus irmãos, é o Salmo de número 25, né? Salmo de número 25, cujo autor
né, ou protagonista central do Salmo, ele vai girar em torno das palavras de Davi, rei de Israel, que durante um período de 40 longos anos foi líder do seu povo. Segundo diz os relatos, durante esse período o povo prosperou, progrediu, subjugou as nações circunvizinhas. Por quê, meus irmãos? Porque tinha na pessoa do seu líder a referência maior, a referência divina. Segundo diz a palavra, Davi era um homem devotado a Deus. Davi era um homem totalmente comprometido com oração. Todos nós sabemos, né? Principalmente a cristandade, aqueles que professam a sua fé cristã, tem em Davi uma referência espiritual. Além de ser o representante de Deus durante o período da monarquia de Israel, né? Também para nós cristãos dos dias de hoje, né? Nós, quando olhamos para Davi, nós nos lembramos que foi um homem abnegado, um homem desapegado e desprendido, um homem cuja devoção estava exclusivamente no seu Deus, o Senhor. E o que nos chama a atenção no tópico do número 1 aqui, meus irmãos, é que Davi, embora fosse rei, ele tinha como costume se manifestar de forma íntima com o Criador. Segundo diz, aquilo que nós já aprendemos ao longo dos anos, do tempo, Davi, ele não dava um passo sem iniciar uma conversa com o seu Deus. Davi, ele manifestava a sua dependência de forma integral no seu Deus. Então, levando em consideração essa postura, levando em consideração essa vida devocional de Davi, ele se torna um referencial não somente para o povo judeu, que durante um período de 2.500 anos viveu debaixo daquele regime de lei, né? Mas durante um tempo, ou seja, durante os 40 anos em que Davi reinou, governou, diz a palavra, historicamente falando, que Israel progrediu, Israel prosperou, Israel realmente foi abençoado, porque na figura do seu rei, na figura do seu líder, tinha a prosperidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, o Salmo de número 25, eu estava refletindo essa semana, e muito me chamou a atenção o texto, né, cuja oração de Davi, ele mencionou com muita propriedade, embora fosse rei, embora tivesse toda a autonomia para agir, toda a liberdade espiritual, mas segundo diz aqui o Salmo, meus irmãos, Davi era um homem que manifestava a sua vida devocional, a sua dependência em Deus. E lendo o Salmo de número 25, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o verso 4 e o verso 5. Davi, ele disse dessa maneira: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? A gente observa aqui um homem, chefe de Estado, pai de uma nação, com toda a liberdade que tinha para agir, mas ele se devota de forma íntima e exclusiva com o seu Deus, né? Isso é maravilhoso. Meus irmãos, Davi, ele pede a Deus que ensine o caminho em que ele deveria andar, a forma como ele deveria agir, a forma como ele deveria resolver as questões do reino, que eu acredito que eram muitas, né? Que eram muitas, mesmo diante dos opositores, diante dos problemas políticos que ele tinha, ele encontrava tempo para se devotar a Deus. Nós vemos isso claramente no Salmo de número 25. É por isso que o autor, ele vai tratar Davi aqui como o protagonista principal da nossa lição, em particular o Salmo de número 25, né? A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a oração de Davi, né, quando se apresentava a Deus, ela partia do princípio de súplicas. Porém,
Davi, ele dividia esse momento íntimo e devocional com Deus, não somente com a oração, com súplica, mas também com a meditação. Era um momento em que ele calava-se e refletia sobre o querer e o agir de Deus, buscando uma sensibilidade intrínseca com o seu Deus. Nós aprendemos ao longo do tempo que a oração é a chave que nós temos, é a nossa garantia, é a maneira que nós temos de nos relacionarmos com Deus. No entanto, às vezes, nós não observamos a maneira correta de nos posicionarmos com Deus, mas nesse salmo em particular nós aprendemos. Davi, ele se posiciona de forma humilde, ele se posiciona de forma em clamar a Deus, ele se posiciona de forma contemplativa, e a gente compreende, irmãos, que diante da presença de Deus, nós temos que seguir esses princípios, essa regra. Não que estejamos ensinando as pessoas a mecanizarem a oração, não é isso, a proposta não é essa, mas a partir do momento que a gente entende, que a gente confia, que a gente sente essa necessidade, e a gente mergulha no oculto, nós temos que partir desse princípio, nós temos que adorar ao Senhor, reverenciar, externar o nosso temor, nós temos que agradecer ao Senhor, e um detalhe muito interessante, meus irmãos, fazer confissão dos nossos pecados. Ao ler esse salmo, nós iremos compreender com muita facilidade que Davi, além de orar e agradecer, ou seja, de interagir com essa intimidade com o seu Deus, ele fazia confissão dos pecados, Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para nós fecharmos aqui o tópico primeiro, porque as horas se avançam muito rápido, o salmista ele diz, ou seja, o escritor, ele vai dizer aqui na lição, no tópico 1, no subtópico, ele diz assim: o nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permanecemos atentos para que o que Deus tem a nos falar. Olha qual é o exemplo, bem claro e específico. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode, em hipótese alguma, ser superficial, E eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui, que desde cedo eu aprendi com os mais velhos, Quando eles diziam que entre aquilo que nós falamos está a distância, do nosso agir, do nosso falar. Então, muitas das vezes, nós temos que ter uma certa cautela, prudência com aquilo que nós falamos. Se nós não temos a condição de interagir com esse equilíbrio, com essa moderação, muitas das vezes é melhor nem falar, mas simplesmente agir. Então, a vida cristã, meus irmãos, ela está pautada nesse princípio. Você falou, você cumpre. Retórica e ação, Jesus disse que o nosso falar, ele deve proceder desse princípio, sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é de procedência do maligno, e lamentavelmente muitas das vezes nós erramos, quando abrimos a boca precipitadamente, às vezes nós prometemos e não cumprimos. Então nesse texto aqui nós aprendemos essa exortação que o salmista nos traz através da sua oração, e também da sua contemplação diante do Senhor. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, devemos permanecer atentos para ouvir o que Deus tem a nos falar. É aquilo que nós aprendemos, a oração silenciosa, contemplativa, Nós falamos, respiramos, e às vezes, em determinados momentos, no nosso íntimo, nós ouvimos aquilo que o nosso interior está nos falando. Afinal, meus irmãos, o Espírito Santo, segundo diz a palavra do Senhor, ele habita no nosso tabernáculo, é nesse santuário que ele habita. Já dizia o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua epístola, no capítulo 1, no capítulo 3, verso de número 16 e 17,
quando ele dizia: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Meus irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos aprender, que o Espírito Santo, ele está no nosso santuário. O santuário de Deus, que é santo, somos nós. E se alguém destruir esse santuário, Deus também o destruirá. Muitas das vezes nós confundimos, né? Às vezes nós falamos que vamos na igreja, que nós vamos ao templo para adorar, mas a grande verdade que nós aprendemos, irmãos, é que desde esse momento que nós compreendemos, que nós olhamos e interagimos com a palavra de Deus, nós já nos sensibilizamos, porque o Espírito Santo, ele está em nós, e ele opera por intermédio de nós. Por quê? Porque nós somos o santuário em que o Espírito Santo mora. A morada do Espírito é o nosso tabernáculo, louvado seja Deus. Meus irmãos, porém, no Salmo, no tópico de número 2, né, além de tudo aquilo que nós temos aprendido no tópico primeiro, o salmista, ele vai um pouco mais além, dizendo, mostrando, né, o desejo, o reconhecimento com relação ao seu Deus. E o comentarista, ele diz aqui para nós que uma importante lição para nós, em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, ou seja, a vontade, a direção, o propósito, o plano, orando e meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Nós sabemos, irmãos, que os dias em que nós vivemos exigem, muitas das vezes, de nós, comprometimento material, né? Afinal, nós entendemos que vivemos em um mundo capital. Às vezes levantamos já precisando despender, né, da nossa moeda, dos nossos recursos. Afinal, tudo é pago, e nós precisamos desses recursos. E conforme diz aqui o tópico, às vezes nos preocupamos exageradamente. É um erro que nós cometemos, né? Claro que temos a consciência que precisamos pagar as nossas contas, os nossos boletos, né? Principalmente agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo de uma forma restrita, de uma forma resignada, onde o nosso direito de ir e de vir está cerceado, nós nos preocupamos, porque as contas não param de chegar. Mas o que o orientador está dizendo aqui, meus irmãos, aqui, uma importante lição para nós, em tempos de tanta supervalorização das conquistas pessoais e materiais, é que a presente lição nos desperte esse aspecto devocional para sairmos dessa superficialidade, né? Sairmos desse campo da retórica e mergulharmos no campo da ação espiritual, mostrarmos verdadeiramente com as nossas ações que estamos comprometidos com a palavra, que estamos verdadeiramente nos devotando com a palavra e com os ensinamentos do Senhor Jesus. Meus irmãos, o tópico de número 3, ele vai dizer, conhecendo os caminhos do Senhor, né? Conhecendo os caminhos do Senhor. Em meio a toda essa preocupação, a essa supervalorização, né? Com o trabalho, com o estudo, que é perfeitamente natural, ele vai além e ele vai nos dizer que, na atualidade, a ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, ele diz que uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama, isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, meus irmãos. Por quê? Nós estamos no meio, nós vivemos numa sociedade consumista, nós vivemos numa sociedade em que é medida pelo consumo. Porém, ele vai dizer aqui, meus irmãos, que Cristo tem sido colocado na condição de garçom, por muitos que se dizem servos do Senhor. E ele vai concluir dizendo que a consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã,
Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Meus irmãos, isto é uma realidade. Isto é uma realidade, né? Semelhante ao povo de Deus, que durante um longo período, havia se distanciado, saído da posição, se deixado levar por essas preocupações existenciais, ignorando as promessas divinas. Da mesma forma encontra-se a igreja do Senhor nos dias de hoje. Eu me refiro à igreja porque eu em particular sou igreja, né? Às vezes nós nos preocupamos demasiadamente e nos esquecemos do caminho que o Senhor tem proposto, ou seja, da proposta que Ele tem para nós. Porque queira os irmãos entender ou não, existe um padrão pré-determinado por Deus. O cristão, ele precisa se atentar para esse detalhe, em seguir o caminho do Senhor. Contrário ao caminho que o mundo nos oferece, o cristão ele precisa palmilhar, enveredar pelo caminho que o Senhor propõe. É o padrão divino que nós precisamos alcançar. Claro que, se nós formos falar aqui sobre questão de mérito, é difícil, irmãos. É difícil, mas não é impossível. Os caminhos do Senhor são eternos, né? O provérbio ou o sábio, ele vai dizer que nessa existência aqui que nós vivemos, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte, né? Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, semelhante aos dias de Jesus, em que as propostas religiosas eram diversas, as preocupações eram as mesmas que as nossas no dia de hoje, né? Cabe a nós refletirmos sobre o caminho, porque quando nós professamos a Cristo, né, ainda que teoricamente, nós devemos entender que nós devemos palmilhar, entender essa proposta de caminho que o Senhor tem para nós. Totalmente, nós devemos buscar o que? Uma renúncia, o despreendimento, buscar o interesse e o entendimento em palmilhar pelo caminho do Senhor, né? Palmilhar pelo caminho do Senhor. Ou seja, devemos buscar, dentro dessa realidade cristã, agradar ao Senhor em primeiro lugar, não invertermos os valores, né? Pois Jesus ele disse que nós devíamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esse foi o aconselhamento do Senhor Jesus, né? Porém aqui, meus irmãos, do tópico 3.1, né, ele vai falar sobre as características de quem palmilha esse caminho, as características. Então, de forma subjetiva, ele vai dizer quem serve a estar no caminho e quem não serve estando fora do caminho, né? E nós olhamos aqui, irmãos, que o povo de Israel, segundo diz aqui o comentarista, o povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído. Ele está nos reportando aqui, irmãos, sobre o período, né, o efeito Babilônia, que não dá para nós comentarmos aqui, porque o tempo se avança muito rápido, né? Mas o efeito Babilônia. Então ele descreve aqui o momento em que o povo tinha os profetas, em que o povo tinha os seus reis, em que o povo tinha suas referências, mas menosprezava, e em particular a palavra de Deus, né, que eles desprezavam, ou seja, matavam os profetas, ignoravam os ensinamentos da santa palavra de Deus e seguiam os seus próprios caminhos. Quando nós estávamos meditando sobre esse texto em casa, nós fomos levados assim a um espírito a uma consciência, né? Uma consciência de contrição. Porque, irmãos, vejam bem, você tem a palavra de Deus, você tem os profetas, você tem os reis, você tem o pacto que você fez com Deus, e em determinadas ocasiões você ignora as palavras dos profetas, você ignora a palavra de Deus, e começa a andar segundo o rumo da sua natureza, ou seja, segundo a sua própria vontade,
que nem diz o orientador aqui, segundo os seus próprios preceitos. Isto é lamentável, meus irmãos. Olhando aqui a palavra de Deus, durante o período em que a nação ela foi governada, ou seja, dirigida pelos juízes, né? Isso está registrado lá em Juízes, no capítulo de número 21, verso 25. A Bíblia diz que eles seguiam o caminho segundo os seus próprios olhos, né? Ou seja, segundo os seus próprios preceitos, ignoravam o caminho do Senhor, conforme Jeremias 7, verso 23, eles ignoravam e seguiam o seu próprio rumo. Semelhantemente, irmãos, muitas das vezes, somos nós temos o conhecimento, temos a palavra, mas nos distanciamos, saímos da posição e andamos segundo os nossos próprios caminhos, né? Então a proposta do Salmo aqui é para que a gente venha refletir, fazer uma reflexão, porque como pessoas espirituais que somos, nós temos uma incumbência agora, uma responsabilidade sobre os nossos ombros muito forte, né? O apóstolo São Paulo, ele diz que o homem espiritual, a mulher espiritual, ela discerne bem, ela tem a sensibilidade cristã, ela ouve a voz do Espírito, ela se deixa guiar pelo Espírito, ela não anda segundo os seus caminhos, o homem não anda segundo os seus caminhos, né? Por quê? Nós temos a palavra de Deus, a nossa referência maior. Mas nesse texto aqui, meus irmãos, nós compreendemos, né, que nos dias atuais, ou seja, nos tempos em que nós vivemos, não é diferente, não é diferente. Ele diz aqui que há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido, seguem as suas próprias regras. Porém, nós entendemos, irmãos, que é muito bom você se dispor em vir cultuar, é muito bom você professar o nome de Cristo, porém é lamentável que as pessoas ainda não se deram conta, né, que precisamos professar o nome de Cristo como Senhor, sim, mas também professar o nome de Cristo como nosso Salvador. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então aqui nós temos que refletir, meus irmãos, temos que querer o abençoador para depois recebermos as bênçãos desse abençoador. Devemos seguir a Jesus com voluntariedade, devemos nos expor a entender o chamado de Jesus para as nossas vidas, não sermos simplesmente simpatizantes, não. Aqui nós entendemos, irmãos, que nos tempos bíblicos havia um povo que se assemelhava muito bem com aquilo que nós estamos falando aqui, era o grupo dos fariseus, né? Um grupo religioso, que por sinal era o maior grupo religioso nos tempos de Cristo, né? Que eles tinham uma retórica maravilhosa, porém as suas ações eram contrárias daquilo que eles falavam, e muitas das vezes nós nos comportamos dessa maneira, né? Na igreja, às vezes nós somos uma bênção, às vezes falamos línguas estranhas, né? Com todo respeito aos irmãos que estão nos ouvindo, sapateamos, né? Jogamos estrelinhas, né? Um sapatinho de maçarico, porque o meio pentecostal é dessa maneira, né? É brado de língua estranha aqui, brado de língua estranha ali, mas quando nos defrontamos com a realidade existencial, né? Nós negamos, né? Nós negamos, quer dizer, na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra, mas nesta lição aqui nós estamos aprendendo, irmãos, sobre o direito que nós temos de refletir, a necessidade, a urgência de fazermos essa reflexão e observarmos se as nossas ações elas estão verdadeiramente harmonizadas com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós aprendemos. Não sejamos, meus irmãos, simplesmente simpatizantes, mas verdadeiros seguidores de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai mais além dizendo, né? Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Transformação. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, devemos tirar a forma do mundo, né? E
colocar a forma do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento, né, das pessoas, ou seja, daqueles que não acreditam, daqueles que não querem acreditar, né? Mas existe uma recomendação bíblica para nós nos desprendermos do nosso ego, para nós renegarmos as nossas vontades, não seguirmos com vontade própria e observarmos a palavra de Deus, mudarmos, né, a direção, nos deixarmos nos arrepender pela orientação do Espírito, não meramente nos mostrarmos pessoas com remorso, não, mas verdadeiramente mudarmos a nossa direção. E lendo esse assunto aqui, meus irmãos, nós aprendemos que nós temos o dever de refletirmos sobre o nosso agir, sobre o nosso comportamento em sociedade, não é isso? E para finalizarmos aqui, meus irmãos, nós observamos aqui uma das características, né, talvez a principal, né, a característica dos caminhos do Senhor, né, o caminho de perfeição. Humanamente falando, irmãos, nós entendemos que é difícil, mas quando nós olhamos o conselho do sábio, no verso 18 do capítulo 4 do livro de Provérbios, ele diz que a luz do justo é como a aurora, que ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então a nossa condição diante de Deus, meus irmãos, é uma condição de justos. O cristão, ele teve os seus pecados perdoados, o sangue de Jesus nos cobriu, estamos libertos da presença do pecado, ou seja, libertos do pecado, das amarras do diabo. Porém estamos ainda na presença do pecado, e Deus espera de nós, que mesmo na presença do pecado, nós venhamos encarar esse desafio do mundo presente, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção e desonestidade. Mas aqui ele nos traz uma recomendação maior, meus irmãos, que é que nós fomos chamados, mesmo em meio a todo esse contexto, né, desonestidade, engano, hipocrisia, corrupção, porque nós estamos na presença, nós vivemos nesse universo contaminado, pecaminoso, mas existe uma recomendação, meus irmãos, para nós sermos diferentes, através da graça divina. Nós devemos ser diferentes e fazer a diferença, para que as pessoas vejam em nós o brilho, porque as pessoas estão esperando de nós alguma coisa, e o cristão autêntico e verdadeiro, ele tem essa responsabilidade, ele está comprometido, indiferente dele estar na igreja, dele estar no trabalho, dele estar com a sua família, ou seja, em sociedade, ele tem esse comprometimento de mostrar a sua diferença, de mostrar que há um Deus nos céus, conforme disse o profeta Daniel, no capítulo 2, verso 28, quando esteve diante de Nabucodonosor, né, quando estava ali sendo imprensado, coagido, para interpretar o sonho do rei. Daniel foi chamado na corte, e ali foi convocado a ele, que ele deveria descrever o sonho do rei. E Daniel, com muita simplicidade, com muita humildade, ele disse ao rei: ó rei, o que tu queres, nem magos, nem adivinhos, nem encantadores, nem filósofos, nem astrólogos podem dar para você, mas há um Deus nos céus, né? Ele te dará a interpretação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, Daniel fez a diferença ali, ele se comportou de forma diferente. Quer dizer, em um mundo totalmente secularizado, ele estava na Babilônia, na corte do rei, quer dizer, em palavras mais fechadas aqui, ele estava no inferno, né? Mas ele mostrou a diferença, que nós também possamos, né, ter esse comportamento, né, manter essa dignidade de sermos diferentes e fazermos também a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a conclusão da nossa lição diz assim: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã
não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. É lamentável, irmãos, mas nos dias de hoje, eu gostaria de finalizar com esse lamento. Nos dias de hoje, ainda existem pessoas que já deveriam estar no lugar de mestres, estar no lugar de referências, mas espiritualmente nós estamos num período de maturidade muito grande. É lamentável, é lamentável, mas que Deus venha nos abençoar, nos conceder essa graça, para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor, entendermos os caminhos que Ele tem para nós, e também amadurecermos espiritualmente, porque, como disse aqui o orientador da nossa revista, aqui no tópico 3.3, precisamos ser diferentes, ainda que para isso nós tenhamos que pagar um preço. Jesus pagou um preço, o preço que Jesus pagou durante a sua missão foi a morte de cruz, semelhante também todos os seus discípulos, que aceitaram a proposta da pregação do Evangelho, após a ascensão de Cristo, após a vinda do Espírito Santo, quando eles foram energizados, dinamizados com o poder que o Senhor conferiu a eles, também nós, que temos o Espírito Santo, que nós venhamos devotar a nossa vida nesse segmento, e com esse pensamento: eu preciso ser diferente para fazer a diferença em meio a esse mundo em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe em Cristo e que o Espírito Santo possa continuar edificando, consolando e exortando também a todos quantos ouvirem a nossa voz, e particularmente a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, em nome de Jesus. Essas são as palavras que o Espírito Santo nos confere. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.